Oi, turma. Resolvi gravar essa aula para auxiliar vocês com as atividades que eu estou mandando. Vocês vão ver que ela vai complementar o assunto lá das atividades e espero que ajude quando vocês forem responder, então, a refletir melhor sobre esse assunto, que ele é sobre, então, a ciência e a importância de utilizar esse pensamento científico, esse pensamento crítico no nosso dia a dia. Eu fiz aqui, então, uma apresentação de slides para auxiliar e a gente vai falar um pouquinho sobre o que está aqui na introdução do livro intitulado A Magia da Realidade, do Richard Dawkins, que para o 9º ano eu levei já lá no início do ano. A gente falou um pouquinho sobre alguns trechos desse livro. Eu acho ele fascinante. O próprio Richard Dawkins é um grande cientista, um grande nome. E então eu acho importante a gente tratar desse assunto. Antes de começar a falar, enfim, sobre o livro em si, o Dawkins, então, ele é um etólogo. Etologia é a ciência que estuda o comportamento animal. Ele também é especialista em biologia evolutiva e ele tem vários livros também sobre esse assunto. Livros fascinantes. Inclusive, eu tenho um deles que se chama O Relojoeiro Cego. E ele trabalha na Universidade de Oxford. Ele foi professor para a compreensão pública da ciência. Então, ele é engajado em divulgar a ciência, né, para a população em geral. Tentar trazer termos científicos, né, trazer essas ideias do meio acadêmico para a população em geral. Ele ganhou destaque com um livro chamado O Gênio Egoísta, que nesse livro, então, ele popularizou o termo meme. Esse termo mesmo que vocês devem estar pensando, que vocês utilizam na internet, né, daquelas imagens que vocês compartilham indefinidamente, muitas vezes. Então, a origem do termo meme foi criada pelo Dawkins, e a origem desse termo, ela está centrada no gene, que é um termo biológico. Se der, a gente mais adiante fala sobre isso também. Lá na atividade que eu estou enviando, vocês vão ver que lá no final eu peço para vocês pesquisarem outras frases ali dos cientistas que eu cito na atividade. E eu trouxe, então, 2 frases do Dawkins que eu gosto muito e acho que resumem bem todas as ideias dele. Então, essa diz: minha crença na evolução não é fundamentalismo e não é fé, porque sei o que seria necessário para mudar de ideia, e mudaria satisfeito se fossem apresentadas as evidências necessárias. Então, aqui ele enfatiza que o que ele prega, o que ele fala, é baseado em evidências. E se por acaso forem apresentadas novas evidências que divergem daquilo que ele considera verdadeiro, ele vai mudar de ideia. O que ele precisa para isso são as provas. Outra frase interessante dele é: a natureza não é cruel, apenas implacavelmente indiferente, e esta é uma das lições mais duras que os humanos têm de aprender. No fim, agora, esse momento de pandemia é um exemplo bem claro disso, né? E, na verdade, o que a gente está vivendo é consequência, né, das atitudes do ser humano, de destruir os ecossistemas, de destruir os habitats, usar os animais a seu interesse sem pensar em nada, né? Então, enfim, isso também é assunto para várias outras aulas, se a gente quiser discutir isso. Então, voltando, na verdade, iniciando a alguns tópicos que ele cita no livro. Então, ele diz que a gente tem 3 formas de saber o que é real. Então, a forma direta é através dos nossos sentidos, daquilo, então, que a gente consegue ver, que a gente consegue tocar, cheirar, enfim, daquilo que a gente percebe através dos nossos sentidos. Então, eu sei aqui que esse grude de crochê que eu fiz é real, porque eu consigo ver, tocar ele tem
um cheiro da linha, do crochê, enfim, mas então eu percebo através dos sentidos o que é real. Isso é uma forma direta de perceber a realidade. Outra forma é através de instrumentos. Pensem que instrumentos a gente usa para descobrir coisas na ciência. Por exemplo, a gente sabe que todo ser vivo é formado por células. Olhando para minha pele, eu não vejo cada uma das células, mas eu sei que o que a gente olha é o conjunto de todas as células que formam a pele. Se eu observar no microscópio, aí eu vejo cada partezinha que é a célula. Então, os instrumentos a gente usa para ampliar os nossos sentidos. No caso do microscópio, ele amplia a nossa visão para enxergar aquilo que é muito pequeno. O telescópio amplia a nossa visão para enxergar aquilo que está muito longe, para enxergar uma estrela, um planeta. Então, outra forma de detectar a realidade é através de instrumentos. E outra forma que ele cita é criar modelos do que poderia ser real. E aí, então, criando esse modelo, são feitos testes para ver se aquilo condiz com a realidade. Vários aspectos de comportamento de elétrons, de nêutrons, de prótons, enfim, ali das partículas elementares do átomo, como é muito pequeno, não tem como enxergar isso nem com o microscópio mais potente. Então, eles pensam nas formas que eles acham que essas partículas, essas subpartículas se comportam, e eles fazem testes, eles pensam, tá, então se é dessa forma, quando a gente fizer certo teste, vai acontecer certa coisa. Então, eles vão fazendo testes para ver se os resultados condizem com aquilo que eles predisseram no modelo. E muitas vezes eles vão, obviamente, utilizar instrumentos para isso, novamente, né, ampliando os nossos sentidos. E no fim, todas as formas de saber o que é real, a gente vai, de uma forma ou de outra, utilizar os sentidos. Nessas formas, utilizando instrumentos ou criando modelos, no fim, é os nossos sentidos, né, que vão reforçar isso. Então, por que o título do livro é A Magia da Realidade? Ele cita a magia aqui como algo poético, não algo mágico de, por exemplo, alguma coisa surgir do nada. Ele não cita, por exemplo, aquela magia de conto de fadas, de a magia de, por exemplo, a fada madrinha transformar uma abóbora em carruagem, né? Isso é outro tipo de magia do sobrenatural. Aqui, então, ele fala em magia da realidade, citando como algo mágico no sentido poético. Então, por exemplo, quando se vê uma noite estrelada, claro que na cidade é difícil a gente ter esse tipo de imagem, né, de enxergar o céu assim, mas em lugares mais afastados, onde não tem tantas luzes dos postes, a gente vê melhor as estrelas. Então, ele cita magia aqui como algo poético, algo que proporciona na gente uma sensação de bem-estar, de que é bom estar vivo, e é algo que nos comove, tá? Então, ele cita aqui magia da realidade no título do livro, magia no sentido poético, tá? Ele enfatiza que as explicações sobrenaturais, que é o outro caso de, dizer algo que é mágico, que algo pode ser criado do nada, elas acabam não explicando nada. E quando tu utiliza essa explicação sobrenatural, tu exclui qualquer possibilidade de aquilo ser explicado no futuro. Porque tu diz, não, isso é sobrenatural, sobrenatural. Então, algo que não é natural. Se não é natural, não tem como explicar. Então, quando tu diz que algo é sobrenatural, que tem uma explicação sobrenatural, na verdade não tem uma explicação, seria algo que está fora do alcance. Então, se está fora do alcance de entendimento, está fora da ciência e do método científico. De utilizar uma explicação sobrenatural para algo é a mesma coisa que dizer, não entendemos isso e nunca vamos conseguir entender, então é melhor nem tentar. Antigamente,
as pessoas utilizavam, né, muito das explicações sobrenaturais para explicar aquilo que elas não entendiam. Por exemplo, na Grécia Antiga, eles tinham vários deuses. Então, aqui é Zeus, que é considerado o deus do trovão, e aqui Poseidon, que é considerado o deus dos mares. Então, quando, por exemplo, tinha uma tempestade com muitos raios, eles achavam que Zeus, de alguma forma, tinha se irritado ali com as pessoas e estava castigando. Mesma coisa, Poseidon. Então, quando acontecesse alguma tempestade no mar, alguma onda muito grande que destruísse algum barco, eles achavam que era a vingança de Poseidon por alguma coisa que os humanos tinham feito. Então, muitas vezes ao longo da história humana, e hoje inclusive, essa explicação sobrenatural acaba sendo usada como desculpa, né, para quando não se acha uma explicação onde a gente encontre provas para demonstrar aquilo que se afirma. Aqui então uma perguntinha para refletir um pouco. O que você pensaria de um detetive que, não conseguindo explicar um assassinato, tem preguiça de desvendar o mistério e conclui apenas que é um caso sobrenatural? Então, é o que eu disse, né? Seria a preguiça de buscar respostas. Nem sempre é fácil chegar até uma resposta. Muitas vezes é um processo longo que envolve várias tentativas, que tem muitos erros no caminho. E aí, às vezes é mais fácil desistir, dizer, não tem explicação, tá fora do natural, não é algo que pertence à ciência, então é sobrenatural, não tem nem o que explicar. Quando a ciência encontra esse tipo de questão que ela não consegue explicar, ela faz perguntas, vai criar modelos, vai testar, vai pensar em formas de fazer experiências e chegar na verdade ou o mais próximo da verdade possível. Tudo para avançar em direção à verdade. Óbvio que existem algumas questões fundamentais até hoje que a ciência não consegue afirmar com certeza exatamente o que aconteceu. Por exemplo, o primeiro ser vivo. No 7º ano a gente via lá a teoria que melhor explica conforme as formas que a gente tem de chegar nessas ideias. Mas não é com certeza que a ciência afirma isso. A ciência afirma isso como o mais provável de ter acontecido. Mas a ciência reconhece que tem algumas questões que até hoje a gente não encontrou a forma de se chegar numa verdade absoluta. Aqui tem um exemplo que eu acho bem interessante. Então, suponhamos que tenham lá pessoas jogando carta, 4 jogadores, e alguém distribui 13 cartas para cada jogador. As cartas embaralhadas, enfim, como se faz em qualquer jogo de cartas. Aí, então, digamos que eu seja uma dessas 4 pessoas. E quando eu vou olhar as minhas cartas, eu percebo que eu tenho a sequência de espadas, do naipe de espadas. Então, do as, do 1 até o 13, até o rei. Então, pensa, se um dia acontecer isso, né, a pessoa vai pensar, nossa, isso é mágico, né, receber só as cartas do mesmo naipe, toda a sequência. Só que aí, então, digamos que nessa jogada, né, então eu mostro que eu tenho todas as cartas do mesmo naipe e os outros jogadores mostram as cartas deles e acontece o mesmo. Eles têm aqui todas as cartas de ouro, de copas e de paus. Eu esqueço o nome dos naipes. Então, nossa, se pensaria que esse é um evento mágico, né? Nossa, quando se pensaria em todos, né, receberem as cartas separadinhos, cada um com um naipe. Mas, cada vez que se joga cartas, a gente tem uma probabilidade de ter certa sequência na mão das pessoas. Inclusive, aqui tem o número, ó.
1 em esse número enorme aqui é a probabilidade de ter de sair cada numeração cada vez que se joga. Então, uma pessoa que joga cartas todos os dias, ela nunca vai receber as mesmas cartas na jogada seguinte. Ela sempre vai receber cartas diferentes. Só que quando é uma sequência aleatória, a pessoa não vê sentido nenhum naquilo e não vai lembrar que recebeu aquela mão. Então, por exemplo, quando são naipes diferentes, números que não fazem muito sentido. Agora, quando acontece no exemplo de antes, de ser algo fácil de perceber que são todos iguais, aí a pessoa percebe, né, que teve aquela sequência específica, e aí ela acha que é algo incrível, né, mágico, mas é a mesma probabilidade de cair qualquer outra sequência que a pessoa já teve em outros jogos. Só que ela não percebia porque era uma sequência aleatória, ou nem seguia sequência, né, eram números aleatórios. Então, isso mostra, às vezes, certas explicações sobrenaturais ou mágicas que as pessoas tentam dar. A gente tenta buscar sentido nas coisas. Só que aí a gente percebe, por exemplo, só uma vez em que aquilo acabou condizendo com algo que poderia ser sobrenatural ou mágico, mas todas as outras vezes que aquilo não foi assim, que aquilo foi só normal, aí a gente descarta. Então, no fim da introdução, ele diz essa frase, né? Em comparação à verdadeira beleza do mundo real, o sobrenatural e os truques de palco parecem vulgares e sem graça. A magia da realidade é absolutamente fascinante e real, e é fascinante justamente porque é real. Então, aqui, como no livro ele traz vários aspectos, né, do universo, da nossa vida e tudo mais, ele quer mostrar que tudo isso é fascinante porque é o que se conhece que está o mais próximo da realidade possível do que é permitido a gente entender. E então ele cita, né, todo esse fascínio que ele tem por tudo que existe e que foram conclusões que se chegaram através da ciência. Acho que é isso. Espero que essa explicação ajude vocês nas respostas das atividades que eu estou enviando. E é isso. Bom trabalho para vocês, bons estudos e até mais.